Salve, salve, sucessores e sucessoras! Bem-vindos de novo aqui ao Sucessão 360, programa elaborado e idealizado pelo Inepad Consulting. Estou aqui hoje com a minha sócia Natália. Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com o Marcelo Salomão, do Escritório de Advocacia Brasil Salomão, que é daqui de Ribeirão Preto, que atua em todo o Brasil e também tem unidades em Portugal. Marcelo, conta um pouquinho aí sobre você, sobre a sua história, sobre o Brasil Salomão. Bom, primeiro de tudo, prazer estar com vocês. Fã, cliente, admirador e advogado do Inepad. Então, isso aumenta muito a minha honra estar aqui e poder falar desse tema tão importante, sucessão. Nosso escritório nasceu há 55 anos, fundado pelo meu pai, Brasil Salomão, e hoje nós temos 10 escritórios no Brasil e 2 escritórios em Portugal, e, por enquanto. A ideia é ser um escritório full service, que a gente chama de abrangente, ou seja, um escritório que atenda o cliente nas mais diversas áreas. A única área que o escritório não faz é a área penal, e aí nós temos escritórios parceiros. Mas a ideia é ser o braço jurídico do escritório em todos os assuntos que ele precise, não só de temas nacionais, como temas internacionais. Ô Marcelão, antes de começar algumas coisas importantes aqui, né? Primeiro, também agradecer demais a sua presença, né? Cara, você além de ser, como você falou, né? Cliente, fornecedor, a gente tem uma parceria de longa data aí, até antes de eu entrar no Inepad, já com o professor Alberto, né? Ele, inclusive, nesse tema de sucessão, participou um tanto com vocês lá, vou querer que você conte um pouquinho dessa história, né? Mas é uma satisfação muito grande tê-lo aqui, cara. Você sabe que a gente tem já não só a área profissional, mas a área de amizade também muito tempo e os planos de Portugal, né? Que sempre falamos dele. Você sabe que tem uma pergunta que eu queria sempre te fazer, que na verdade eu sei a resposta, mas muita gente me pergunta, porque sabe que a gente tem proximidade. O nome do seu pai é Brasil Salomão. O nome do meu pai é Brasil do Pinhal Pereira Salomão. Tô dizendo, mas o nome é Brasil. O nome é Brasil, e é do Muito Pinhal louco porque isso, né? ele nasceu em Pinhal, hoje Espírito Santo do Pinhal. Tá. Então teve uma homenagem do meu avô também à cidade. Portanto, quase que eu chamei Ribeirão Preto. Teve esse risco. Verdade, né? Poderia acontecer. E aí, até entrando no tema já, né? Direto e reto no assunto aqui, conta um pouquinho de como é que foi essa história da passagem. Porque assim, eu tô até lembrando aqui, você é o primeiro do pessoal que veio aqui no Sessão 360 de serviço. Não teve ninguém, né? Acho que é de serviços, né? Não. Porque é um pouco diferente, eu acho, né? Porque eu diria assim, indústria, mesmo que for distribuição, coisa assim, ela é mais genérica no sentido de que o sucessor pode fazer qualquer coisa na vida, ele pode assumir como gestor, né? Ser gestor, qualquer um é. Médico é gestor, advogado é gestor, engenheiro, como eu sou gestor, todo mundo vira gestor. Agora, no escritório de advocacia, né, você não tem que ter só aptidão para gestão, também você tem essa linha de seguir para a linha de ser advogado, né? Ou seja, de seguir aquela mesma carreira do seu pai. Então, além de herdar a empresa, herda a profissão, né? Você herda a profissão ali também. E aí eu queria ouvir essa história de você, como é que foi isso, né? Desde assim da sua infância, de como é que você, né, teve essa proximidade, como é que foi esse processo aí? Conta pra gente. Foi muito legal e vai ser um prazer falar disso. Primeiro, eu acho que eu resolvi virar advogado porque eu saía do Colégio Marista e ia para o escritório do meu pai, muito menino, e ficava ali brincando até a hora dele ir embora. E eu via as pessoas chegando. Quem vai para o escritório de advocacia chega com problema, chega estressado, chega triste, chega desanimado. Meu pai recebia na recepção, onde eu estava brincando, e a pessoa ficava uma hora e, de repente, a pessoa saía com o peito estufado, sorrindo, alegre. E eu falava assim, meu pai faz alguma mágica lá dentro, não é possível. Alguma coisa de bem, meu pai tem algum poder. Que poder que é esse? E aí fui entendendo que era efetivamente ele deixar claro para os clientes, desde aquela época, eu falei, olha, o teu problema jurídico eu cuido, vai fazer o que você é bom, é o que você diz, você é um industrial, você é um comerciante, vai cuida disso, e eu vou cuidar do seu problema jurídico. E aquilo me encantou, né? Um poder do meu pai de fazer bem para as pessoas através da advocacia. Então eu acho que ali foi o gatilho, né? Depois, a questão do crescimento, aí foi um privilégio enorme, porque ele é um cara fora da curva, completamente. O que você falou é muito sério, e vocês viram isso no escritório. Uma coisa é você ser um grande técnico, ele é. A outra coisa, isso não ensina em faculdade de Direito, é ter um lado comercial, entender que o teu escritório é um negócio, é uma empresa. E, portanto, você não tem que entender só de direito. E aí tem que ter uma força em cima da advocacia de que, assim, o advogado não é mais líder ou mais gestor porque é um ótimo advogado. Aliás, esse é um grande pecado, certamente vocês veem isso no Inepad. Às vezes o cara é um grande técnico
e por ser um grande técnico, ele é levado à gestão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, esse caminho foi muito interessante, foi aí que a Inepad foi fundamental para nós, e aconteceu comigo, com participação da Inepad. Acho que havia uma expectativa dos sócios mais velhos, meu pai tem 82 anos, eu tenho 55, de que eu, por ser filho, tivesse de alguma forma a vaidade de ser presidente, de ocupar um espaço. Quando eles vieram falar isso comigo, e o professor Alberto estava, eu falei assim, olha, você tem o sobrenome do fundador, o carisma do fundador e tudo mais, então, aí eu falei, mas só um pouquinho. Eu fui fazer mestrado, eu dou aula na GV, eu fui treinado para ser um advogado e aprender cada vez mais como advogado, e não para ser um gestor, e eu não aceitei o cargo. E aí que foi uma indicação para um sócio nosso com perfil muito mais de gestor que o meu, o Evandro, que hoje é diretor executivo do escritório, junto com o Rodrigo Focinetti, mas naquela época o pedido, a minha indicação é que ele assumisse, aí fui me preparar, fui fazer curso de tudo que vocês imaginarem. Fui para a fundação, fui para o IBGC, fui para a Fundação do Cabral, fui marketing, fui fazer uma série de outros cursos, fui fazer coaching com o Herbert Steinberg, da Mesa Corporate, que veio para trazer a governança junto com o trabalho do Inepad. Então, houve esse discernimento para nós muito claro, que eu tinha sido preparado para ser um advogado, mas não para ser um gestor. Então, eu fiquei 2 anos só fazendo cursos extra-jurídicos. Mas veio de você essa vontade de se tornar gestor? Ou foi algo que meio que obrigado? Não, Nath, foi uma ideia de sucessão, entendendo que pelo caminho que ia, que eu tinha perfil para ocupar esse papel de um líder que pudesse ficar não só com a parte jurídica, que tivesse essa empatia com o cliente. O movimento que foi da minha parte foi a vida inteira eu estudei muito, né? Eu sempre fui um CDF assumido. E aí estavam me chamando para algo que eu não sabia. Então a iniciativa minha foi, espera só um pouquinho, deixa eu me preparar exatamente como eu fiz no direito, para poder ocupar. Então, teve um movimento das assessorias, das consultorias, e o meu, de que estavam me chamando, Marcelo, você vai jogar de ponta esquerda, mas eu sou destro, então eu preciso treinar, aprender a chutar com a esquerda. Tinha essa posição, você foi se preparar antes, o que, claro, a gente sabe que normalmente é o oposto, né? Ou o sucessor ele é empurrado ali para a gestão, ou ele acaba querendo assumir sem estar preparado e tal. Você fez um caminho inverso. E você sempre atuou também como advogado. Sempre, não. Então você sempre teve essas duas linhas, né? Sempre. Gestor do escritório e também como advogado lá, na linha técnica mesmo. E continuo. Na verdade, já naquela época também, e muito com a orientação do Inepad, ficou claro que a gente precisava sair da operação, mas não deixar a operação. Até porque eu, para saber vender, eu preciso entender o direito, eu preciso, para coordenar uma equipe, eu preciso entender. Então, eu me mantenho dando aula até hoje, coordeno uma pós-graduação até hoje, continuo falando nos congressos e continuo advogando. É claro que hoje a minha advocacia é muito mais fazer sustentação oral no STJ, fazer uma sustentação oral no Supremo, participar das assembleias dos clientes, das reuniões de sócios, das negociações, onde tem um envolvimento pessoal meu. Mas o legal, o escritório caminhou para um ponto que o nosso negócio, o nosso core é a advocacia. Seja preventiva, cada vez mais, felizmente, no Brasil, crescendo a vertente preventiva, a justiça é muito demorada. Então, mantivemos o contencioso, mantivemos planejamento, recuperação de tributos, tudo preventivo. Agora, a minha parte, Marcelo, cada vez está mais ligado ao cliente. Aliás, eu sou muito chamado para participar de conselhos pelo tamanho do meu envolvimento com o negócio do cliente. Embora tenha o curso de conselheiro e tudo mais, eu não aceito. Por quê? Porque eu falei, muito melhor que você tenha conselheiros muito mais preparados que eu em outros setores, e basta você me chamar no conselho, eu vou como seu advogado levar o relato jurídico estratégico. Então, a minha parte hoje é muito mais, eu sei que o cliente quer internacionalizar, eu sei que o cliente quer comprar um concorrente, eu sei que o cliente quer vender. Então, às vezes, quando eu bato na porta de um cliente, interessante, vocês sabem, a minha função, Marcelo, por conviver e por ser um escritório do interior, isso é muito diferente. Aqui a gente advoga para o dono, a gente fala com o dono. Né? Então, hoje a gente advoga para grandes multinacionais, onde eu falo com o diretor jurídico, a equipe jurídica. Aqui não. Aqui a gente fala com os donos. Então, eu sei o dono que tem o sucessor, que preparou o sucessor. Mas tem os donos que têm os herdeiros.
Portanto, o que pode fazer negócio, de repente, para a venda daquela empresa? Bate um fundo no escritório. Os escritórios são muito procurados pelos fundos. Bate um fundo no escritório chinês, querendo comprar determinado setor. O que eu olho aqui? Falei, poxa, dentro desse setor eu tenho 3 empresas significativas. Em vez de procurar um, outro, eu junto os 3 e vou fazer um trabalho de repente, transformar essas 3 empresas numa só e vender uma empresa muito maior, onde eles vão ganhar mais dinheiro. Portugal nasceu por isso. Sim. Portugal, que a gente já conversou bastante. Brasil em crise, precisando de dinheiro em 2014, até Copa, eleições. Os meus clientes precisavam de dinheiro por conta da crise, a época da marolinha. O que eu fui fazer? Aonde eu achava dinheiro barato para os meus clientes? Portugal 2020. Portugal 2020. Por sinal, essa história ficou marcada. Portugal 2020 chegou o 2020, né? E eu fui agora recente em janeiro em Portugal e cara, o que eu vi de placa lá, eu falava um monte de placa lá de coisas, né, de desenvolvimento e tal, e lá o símbolozinho, Portugal 2020, Portugal 2020. Eu falei, caramba, olha que coisa legal. Com quantos anos que você entrou no escritório? 18. 18 anos? 18 Mas então você não era formado? Não, estagiário. Ah, tá. Você entrou antes de formado, então já entrei como estagiário. Optei por ficar em Ribeirão, para poder trabalhar com meu pai. É interessante, uma experiência interessante também. Naquela época, diferente de hoje, você não entrava como estagiário. Então, eu fui office boy, fui recepcionista, trabalhei no arquivo. Enquanto estava na faculdade, você fazia essa... No começo, era assim. Hoje não. Hoje tem todo um treinamento para estagiário. Qual era a cabeça do meu pai já? Que se faltasse alguém, qualquer um de nós estagiários saberia substituir. Então, não parava o escritório. E aí, ele me fez fazer primeiro estágio em outras áreas. Então, eu fiz estágio primeiro no civil, depois no comercial. Aí, eu fui trabalhar com ele no tributário. Que é assim, né? Talvez ele já fazia coisas que a gente indica hoje para os clientes, que é o job rotation. Isso, exatamente, o job rotation. Fazer conhecer um pouquinho de tudo ali, né? Ficar e o plano de sucessão, né? Também, né? Sim. Ele já estava pensando à frente. Planejando o plano de sucessões. Eu sou suspeito, mas ele é fora de série. Acho que funcionou bem, né? Junta ele, professor Alberto, os caras, né? O pessoal... Uma turminha mais ou menos, né? Aí, sócios incríveis, certo. Né? E o meu pai educou a gente pelo exemplo. Acho que essa é uma diferença tremenda. Ele não é um cara de falar tanto, ele faz. Então, aquela história de falar assim, tem um clipe no chão, cata e pega, porque isso é dinheiro no bolso de todo mundo. Eu vi diversas vezes ele abaixando e pegando clipes. Então, ele educou a gente no exemplo. Chega na hora, estuda mais. Né? Advogado melhor, a frase dele, advogado melhor é que estuda mais. Simples assim. Então, estuda mais. Ele estuda. Meu pai está com 82 anos. Ele estuda todos os dias. Mas ele está ainda na gestão ou não? Na gestão não? Não, na gestão não. Na gestão faz muito tempo que não, mas estava. Saí do escritório agora, ele estava lá atendendo clientes. Então ele está advocando ainda. Tá. Que legal. Dentro da sua carreira, você, obviamente, como todo sucessor, conviveu com seu pai como profissional e seu pai como pai, né? Ou seja, familiar ali. Como que eram essas relações, assim? Era muito diferente? Como é que era a relação dele mais como profissional no escritório? Cara, o melhor sócio que alguém pode ter. Porque é natural que tenha divergências de gerações. É natural. Então, você imagina, né? Eu tomei boas broncas. Por exemplo, eu fui fazer uma audiência em São Bernardo do Campo de um cliente que fabricava fax e estava começando a lançar o fax no Brasil. E o cliente, em vez de querer pagar os honorários em dinheiro, eu fui e fizemos uma audiência, foi muito boa, ele me ofereceu 2 aparelhos de fax. Eu voltei feliz. Nossa, fax! O que você acha que é para mudar a forma de... Certíssimo, quem eu era para mudar a forma? Então, eu fui educando, aprendendo. Só que depois que ele entendeu, um fax ficou. Depois que ele entendeu a importância do fax, ele abraça as causas como se fossem ideias dele. Isso é muito difícil na postura de um fundador. Ele nunca exerceu o voto dele, a governança, ele nunca exerceu o voto dele como majoritário absoluto no comitê que foi montado no conselho. Sempre foi voto unitário, o que a gente mantém até hoje. Então ele foi saindo vencido por uma geração mais nova, aonde a gente podia discutir, onde tinha que discutir naquele fórum do conselho. Se ele saísse derrotado, cara, ele abria a porta e parecia que a ideia era dele, defendendo a nossa ideia. Então, eu acho que ele tem um lado da advocacia que é estudar mais. Ele é homenageado, eu vou falar daqui 2 semanas no Congresso, eu e o Fábio Calcini, um sócio extraordinário, vamos fazer uma palestra no Congresso mais tradicional do Brasil, deve estar na 35ª edição. Eu já falo tranquilamente há uns 20 anos seguidos.
E o meu pai, no último ano antes da pandemia, quando teve o evento, eles fizeram uma homenagem, ele foi o advogado que foi em todos os eventos. Olha Então, só. ele continua, é disso que eu digo, educar pelo exemplo. Então, como profissional, sustentação oral do Nath, ficava impressionado, porque ele ia fazer, normal você fazer uma sustentação oral, porque você está com o processo. Ele fazia 5, 6 no mesmo dia no tribunal. Sem confundir as coisas ali. Sem confundir, para gerar economia para os clientes, porque na hora de mandar o relatório de viagem, ele punha 1/5 da passagem. Isso me marca muito, porque eu era estagiário dele, eu fazia os relatórios. A alegria dos clientes, porque ele podia cobrar 5 relatórios, 5 viagens. Mas o que mais me impressionava era assistir a sustentação oral, porque ele ia com um bloquinho pequenininho, e aí ele pegava o processo para ler, que ele já tinha lido em Ribeirão, mas ele chegava lá para ler. Aí ele pegava 6 coisinhas assim, e ia para a sustentação oral. E urrava, falava bravo. Tal. Às vezes eu ficava até preocupado. Pai, achei que você fosse ter um infarto. E ele, com a maior calma, falou, imagina, filho, não, aqui eu precisava efetivamente desse... Aí saí e assisti uma outra sustentação oral. Ele quase chorava. Olha, isso aqui, um empresário sério está sendo confundido, que não sei o quê. Então, ali eu vi e falei, puxa vida, que lindo esse trabalho. É um teatro na melhor acepção da palavra. Né? É um palco. O que eu queria ser da vida? Cantor. Eu, Marcelo, queria ser cantor. Nitidamente não nasci para isso. Mas ali eu entendi que dentro da advocacia eu podia seguir esse passo do meu pai de levar uma defesa para o cliente naquele palco. Em vez de deixar para a advocacia, isso é uma dica boa, ainda mais para quem é estudante ou está começando. A justiça no Brasil é muito morosa. Então, se você faz um recurso, por melhor que esteja no papel, pode ser que nem todo mundo leia e dê atenção. Se você vai e fala, Eduardo, senhor, inclusive num caso assim, para a senhora, também, você quebra aquele embalo do acompanhe o relator. Então, a sustentação oral foi uma outra aula que ele deu para a gente. Prática, né? Ali no espetacular. Eu conheço bem o escritório do Brasil Salomão e eu sei que ele tem hoje uma profissionalização tremenda. Assim, é um escritório muito profissionalizado, inclusive com uma quantidade de sócios, né? Hoje é bastante grande. E como que foi também essa passagem, né, do seu pai? Porque, salvo engano, você é o único da família que teve... Você tem uma irmã, né? Uma irmã, mas ela não atua, né? Não, ela trabalha com gestão de escritórios de advocacia e de grandes departamentos jurídicos. Mas lá na TOTS. Então, não tem nada a ver com nada no escritório. E aí, primeiro, né? Como que foi essa primeira relação com ela, no sentido de que o escritório também é um patrimônio dela, no sentido até jurídico do negócio, e se ela participa de alguma forma como conselheira, alguma coisa assim, e também para os outros sócios. Se houve essa sucessão, né, do seu pai para os sócios não filhos, né? Ou seja, para o pessoal que... Como que foi essa relação aí? Lindo. Bom, primeiro que ela não tem relação hoje como sócia, mas a Simone é mais nova que eu, 3 anos mais nova, ela começou a trabalhar no escritório antes de mim. E ela queria trabalhar não na advocacia, na gestão. Olha que interessante. Entendi. Então, eu comecei a trabalhar com 18, assim com 14 ou 15, Simone foi trabalhar no escritório com o contador, que naquela época era um contador. Uhum. Depois, ela realmente enxergou, estava começando muito forte no Brasil naquela época, a questão da gestão na medicina, dos médicos entenderem que precisavam fazer gestão para gerir um hospital, uma clínica e tudo mais. Isso começou com a medicina muito antes da advocacia. Ela pegou e falou assim, eu quero isso para o direito. Assim, tinha 17 anos. No Brasil nem se falava disso, ela foi para fora, foi para a França. E foi estudar isso e já voltou para São Paulo. E aí, quando começou o crescimento do escritório, eu implorei para ela voltar para Ribeirão, porque eu queria fazer essa profissionalização. Foi exatamente nesse movimento que a gente contratou Ana Luísa Boranga, que era a única pessoa no Brasil que tinha essa expertise. E aí depois buscamos a consultoria para estruturar toda a parte de governança. E a Simone foi fundamental. Talvez eu colocaria o mesmo perfil do meu pai, de genial e genioso. A Simone é uma pessoa absolutamente competente. Hoje eu diria que a CI está entre as 5 pessoas do Brasil e ela faz parte, por exemplo, da ALA. A ALA é a maior associação, Legal Association, de administração nos Estados Unidos. Ela é conselheira, é a única brasileira conselheira. Então, foi um privilégio ter a Simone como irmã, porque hoje ela é uma das consultoras do escritório para fluxograma, para gestão, para fórmula de remuneração, que é algo diferente também, que a gente virou case na GV.
Então, Legal. eu como sócio, eu não recebo em função da minha participação societária, sou sócio de capital. Eu recebo em função, tem a parte do meu capital, remunera, mas quantos clientes eu trouxe? Como é que é o meu institucional? Quantas palestras eu dei? O que eu consegui? Como é que a equipe me avalia? Como é que o cliente me avalia? Então, tem uma série de avaliações, é daí que sai a minha remuneração. Entendi. Você falou que ela está na TOTUS? Está na TOTUS Juritis, a TOTUS comprou a empresa. A Ana Luísa Boranga aposentou. Quando a Simone veio, a Simone aceitou o convite, ficou 2 anos em Ribeirão, a Ana Luísa e ela se apaixonaram. A Ana Luísa levou, ela falou, não, você vem ser minha sócia. E elas foram uma das fundadoras da Fenaló. Não sei se vocês já ouviram falar da Fenaló. A Fenaló é uma das maiores feiras do Brasil, é a maior, mas se tornou uma das maiores feiras do mundo de gestão e negócios para escritórios. Não é uma feira de direito. É uma feira para inteligência artificial, de gestão e tudo mais. E aí, com a aposentadoria da Ana Luísa, a Simone, a empresa foi comprada pela TOTUS Juritis, que é um braço da TOTUS que não vende programa. Elas não atendem quem tem o programa, vende consultoria de gestão. Legal, olha, tá vendo? A gente vai aprendendo coisas que a gente não conhecia. Essa parte eu não conhecia, não. Eu quero conhecer a sua irmã. A gente precisa fazer essa... Faz muito sentido. E vai ser uma entrevista muito melhor. Exato, não só com a entrevista, mas conhecer também para negócios. Porque faz muito sentido. Tem bastante coisa interessante. E essa outra parte para os outros sócios, como é que foi essa? Foi exatamente como foi feito para mim, não teve diferença nenhuma. Todos nós fomos passando por etapas, pelas exigências formais e também subjetivas, não tem jeito, tem que ver se você tem o perfil, né? Porque assim, estudar, aprender direito é a vida inteira. Como eu falei, meu pai continua estudando, mas gostar de gente. 2, ter a competência de formar a sucessão. Né? Aquela questão de liderança mesmo, o que eu estou fazendo? Eu estou formando... Hoje, olha que dado interessante, nós somos mais de 200 advogados, mais perto dos 220 no escritório. Somos sócios. Sócios de capital somos 13. Desses 13, 11 fomos estagiários. Olha que dado. E desses 11, 7 foram meus alunos. Olha só. Olha que bacana. Então, a gente está junto. Então, segurar um time de talento junto, gente que foi para a Inglaterra, gente que foi para a Espanha, gente que foi para Portugal, e volta, compra o projeto. Então, para vocês entenderem, a sucessão você vai cumprindo o teu tempo de escritório, as tuas regras, e assim como eu não ganhei cota, eu comprei as minhas cotas. Todas as cotas de todos os sócios que hoje temos, nós compramos. Olha só, não teve distinção nenhuma em relação ao fato de ser filho. Não. Agora, quando meu pai saiu da gestão, ele pediu, mas teve que pedir autorização. Ele falou, olha, das minhas cotas que o escritório está comprando para eu sair, então meu pai hoje tem desde que ele saiu da gestão, ele ficou com uma participação muito pequena, ele falou, eu gostaria que vocês autorizassem que eu pudesse doar um tanto para o Marcelo. E foi autorizado por ele. Mas isso agora. O restante foi... E na gestão, no dia a dia, assim, ele te tratava com alguma diferença por ser filho ou não? Sempre foi mais... Porque, como eu falo diferença, o pessoal às vezes entende assim, né? Tem privilégio. E não, a gente vê que... às vezes é mais rigor. Esse é o natural, inclusive. Normalmente o ônus. O ônus é maior que o bônus ali pelo fato de ser filho. Até pouco a gente enxerga isso, mas é real. E no caso de vocês lá, como que foi essa relação? Se tinha alguma distinção? Cara, não, ele sempre foi muito rigoroso com todo mundo. Tá. E é outra coisa que eu acho espetacular nele. Então, às vezes, ele absoluta razão no conteúdo, às vezes, pelo tanto de coisa que ele tinha, na forma ele explodia. Uhum. Então, ele ia na porta do escritório controlar, o horário era às 8. Se você chegasse 8:01, volta. Mas ele educou a gente num grau de excelência em tudo, de compromisso em tudo, de pontualidade em tudo, que depois, e era comum para a geração dele, acho que para o cargo dele de presidente, vendo o escritório crescendo, ele criou a gente de uma forma rigorosa. E o agente a mim, sem diferença nenhuma, e todos os outros advogados, independente da fase. Ele foi criando critérios, olha que interessante, ele foi percebendo, porque uma das características dele, o DNA que a gente tenta manter no escritório, atualizar para o mercado de hoje, era muito comum o telefone, aliás, todo mundo tinha o telefone residencial fixo. No nosso cartão, o Eduardo vai lembrar disso, não é que o cliente tinha o telefone do escritório, ele tinha o do escritório, ele tinha o da minha sala direto, ele tinha o telefone da minha casa, naquela época não tinha celular. Então, um grau de disponibilidade que meu pai já plantava na gente, falou assim, quem liga para a gente está com problema, tem que achar a gente.
Ele começou a perceber que os clientes ligavam para um determinado advogado, para um advogado, e falavam assim, cadê ele? Ah, não está. E aí ligava para o meu pai, falou, pô, que interessante. O senhor, toda hora que eu ligo, eu atendo. Agora, a excelência que você me indicou aqui para... Eu não consigo falar. Ah, cara. Meu pai saía que nem um louco e ia na sala da pessoa para ver se tivesse. E estava. Aí ele ficava louco. E aí, o que ele pensou? Ele falou, primeira coisa aqui, não, mas esse cliente liga todo dia. E ele quer saber todo dia. E a ação vai demorar muito. Mas não interessa. É o nosso cliente. Então, se ele ligar todo dia, nós temos que atender todo dia. Você aceitou a causa? Né? É isso que tem que O que ele fez? Gente, isso muitos anos atrás. Ele foi, consultou, um cartãozinho, então a gente recebia o cartão do escritório, cada um que entrava no escritório ficava informado para a secretária e para os sócios de capital quem estava lá. Portanto, se alguém ligasse para a doutora Nádia, ela está? Não, secretária, fala que eu não estou. E aí chegasse a ligação em mim, ou no meu pai, a gente ia, se tivesse demitido a secretária, e o advogado ele tinha 3 chances de fazer isso. Não. Desligava. E ele desligou um advogado importante. Tá certo, disciplina. Esse ainda é o mais vitória de advocacia, esse que depende demais de, né, de relacionamento, de pessoas, de disciplina. Às vezes o cliente só quer te ouvir. Porque se você atender naquele momento e falar, olha, eu estou numa reunião, é urgente? Se for urgente, peço licença e falo. Se não for urgente, eu acabo e te ligo. Pronto. Sim. Acalmou o coração. Facilitaria o WhatsApp na época também, né? Ah, bom. Hoje, primeiro que não tem mais... Aliás, é o jeito que os advogados tiram... quando eu conto essas histórias, esses advogados, alunos, sócios, tal, assim, pois é. Porque durante muito tempo, aliás, eu tenho telefone fixo ainda, só para poder manter. Só manter o cartão lá. Não, eu já certo. tenho. Faz Marcelo, a Simone, a sua irmã, ela participa do conselho ou não? Não ficou claro. A gente tem o conselho de família. Então, ela vem, o comitê de família, ela participa e hoje muito dando a satisfação como consultora, mas ela e minha mãe são convidadas para fazer como comitê de família e mais. Quando eu fui fazer o IBGC para poder assumir, eu pedi que a minha família também fizesse. Então, tanto a Simone como a minha mãe, por sermos família fundadora, elas foram fazer o IBGC. Que legal. Vocês têm um conselho de família. Aí é um âmbito, vamos dizer, um pouquinho acima, né, da governança corporativa ali, a governança familiar, mas é para falar, óbvio, das questões também da empresa, relação empresa-família. É para que não fique o assunto familiar fechado em mim e no meu pai. Tá. Né? Então, você pega momentos de solução, a sala do meu pai. A sala do meu pai, ele falou, não quero mais a sala. Mas você é louco, essa sala é sua e vai ser sempre sua. Né? Então, ali tem muitas coisas da família, tem um legado, tem uma história da família. O prédio onde é o escritório, o prédio é dos meus pais. Tá. Então, tem assuntos de vamos reformar, não vamos reformar, que a gente familiar. Exatamente. Entendi. Questão de cotas, a remuneração não vai ser em cima das cotas. Mas meu pai é o fundador. Então, a gente tem um comitê de família que participa das reuniões do conselho. E apenas vocês dois, os irmãos, né? O seu pai, sua mãe e seus filhos, né? Estão envolvidos nesse processo? Eu tenho... minha irmã tem um sobrinho, mercado financeiro, portanto, o dia inteiro trabalhando, ele não teria a menor condição de tempo para fazer isso. O meu filho mais velho, João Pedro, que aliás fez aniversário ontem, ele agora voltou para o direito. Ele começou no INSPER, foi para a SPM fazer publicidade, fez 1 ano e meio e agora voltou. Então, dentro do nosso perfil, por exemplo, como ele tem essa experiência de marketing, nós fizemos sábado passado todo um curso do nosso grupo, um comitê que existe de mercado, de marketing, de mídia social, de como é que atinge essa nova geração. E a gente o convidou. Porque ele é um advogado que vem com uma experiência de marketing, que geralmente a gente não... Advogado não. Estudante de direito, que vem e que certamente vai trabalhar no escritório. E a gente chamou para isso. Então, certamente, para ter a experiência de conselho, já, se ele ganhar um pouco mais de maturidade, ele vem para ouvir como membro da família. Aproveitar o gancho aí. Bom, você contou, né, dessa transição aí do seu pai para você e o que você pretende fazer para da próxima, né? O João Pedro, como você falou, já está, então, caminhando para o direito também. Acho que, naturalmente, ele vai para o escritório, né? Deve ser uma coisa natural, imagino. E o que você
você pretende, assim, aí como pai e como profissional, né? Ou seja, você vai repetir tudo que seu pai fez, que você fala com muito orgulho, então eu entendo que você gostou do formato, vamos dizer assim, ou você pretende algo diferente? Como que você sempre tratou, inclusive, com ele, assim, no sentido de... Teve alguma pressão psicológica no bom sentido, né? De assim, pô, escritório, né? Vai ser seu, coisa assim, ou não? Você sempre deixou muito livre para escolher a carreira que é. Conta um pouquinho dessa relação agora com o filho, né? Tá. Ou seja, Muito legal, de muito cima legal. para baixo. Para que vocês entendam. Não tem essa, por exemplo, do escritório, foi do meu pai, passou para mim. Hoje eu tenho mais 12 sócios, que decidimos juntos. O meu pai era um grande majoritário. Eu sou majoritário pelo tanto que eu comprei. Porque eu tive momentos antes desses sócios mais novos, onde outros sócios saíram. Mas para que você tenha ideia, quando algum sócio nesse meio tempo aposentou, eu abri mão de fazer a minha compra proporcional para que os sócios mais novos pudessem comprar e aumentando a participação deles. E a gente ainda tem boa parte do meu pai na tesouraria do escritório, para que esses outros sócios possam crescer. Então, a minha primeira preocupação hoje é com esse grupo de sócios que antes do meu filho João Pedro já estão no escritório, que a gente forme novas lideranças, com o mesmo rigor que a gente foi treinado para ter. O João vem nesse mesmo movimento. Aliás, pelo nosso contrato social, o fato de ser meu filho, numa falta minha, o João não recebe as cotas para ficar como sócio. Nem a minha mulher, que é minha sócia. Então, a nossa governança é muito séria. Vocês conhecem, né, padre? Né? Já ouviram falar. Então, não é porque é filho que efetivamente os outros vão ser obrigados a aceitá-lo como sócio. Ele que vai ter que conquistar. Então, a minha ideia para ele, primeiro, o meu pai nunca me falou para fazer direito. Nunca. Foi natural. Foi assistindo aquele encantamento que ele gerava. Nunca falei para o João fazer direito, embora acho que ele tem um perfil absurdo para o direito e esse lado completo de ver negócio. Também, como a gente tem isso, de gostar de negócio. O João gosta muito de negócio. E eu acho que hoje o cliente, o empresário quer que nós, advogados, não sabemos só que recurso que cabe, mas é entender do negócio dele, da cadeia do negócio dele, se o negócio dele faz sentido na Europa, ou como é que ele chega na África, se o melhor caminho. E assim vai. O João tem muito esse perfil. E o Joaquim, que tem 15 anos, ele já vem falando, interessantíssimo. Primeiro ele queria ser músico. E, pai, quero fazer música, quero estudar. Já chegou para mim, 11 anos. Eu já vi, eu quero estudar em Berkeley, eu vou fazer, e já tocava violão, guitarra. Eu falei, filho, já está me dando saudade, como é que você... Aí ele, com 14 anos, veio e falou, pai, que conversa infantil que a gente teve, né? Eu falei, do que, filho? Eu falei, queria ser músico, você deixou. E o João antes queria teatro também, falei, vai fazer teatro. E aí... Eu acho que eu vou ser advogado, pai. Eu falei, então, beleza. Então, ele já é muito estudioso. Então, o caminho, eu acho natural, cara, é o mesmo caminho. Você quer fazer? Seja no meu escritório ou não. Acho legal a experiência em outro escritório? Acho. Mas o João, além de poder me ter como alguém nessa orientação, entre eu e ele, eu tenho sócios hoje que são muito mais qualificados em termos de diploma, de formação, do que eu. Essa equipe que eu montei, eu falo, não tem falsa modéstia. Os meus sócios mais novos, que foram meus alunos, são todos melhores que eu. Todos melhores que eu. E tem que ser, porque senão eu não tenho como fazer o meu papel institucional. Tecnicamente, eles têm obrigação. Não foi tão difícil ficar melhor que eu. Eles me passaram fácil, mas eu não esperava o tamanho e a quantidade de talentos juntos no escritório abraçando o projeto. Te dá uma tranquilidade para você fazer assim, institucional, né? Esse trabalho todo aí. Mas então ficou mais acirrado, vamos dizer assim, pro João, né? Se tem gente com nível muito alto, ele tem que também... E ele me pergunta, pai, mas vai ter espaço para mim no escritório? Vai, a gente vai continuar crescendo, vai. Certo, que legal, que coisa boa. Acho que dos dois, eu ia perguntar do outro filho, você já falou... Joaquim. É o Joaquim, né? Já está também, em tese, encaminhado ali. Tem mais dessa linha de sucessão dos filhos, tem mais alguma pergunta, Nath? Que eu estou indo para outras áreas aqui já. Eu acho que já ficou bem claro também todo esse processo. Já deu para entender até a clareza que tem com a família em relação ao negócio, né? Como que esse processo, que é totalmente profissionalizado, né? Acho que deu para ficar bem claro. Que bom.
E isso é um exemplo, né? Um exemplo de governança e é muito bom ver isso na prática, né? Legal. Eu tenho a Maju de 4 anos, que eu não sei não, eu acho que ela veio também. Além da minha mulher, que é minha sócia na parte da área São societária. 3, então, filhos? Tenho a Maju, eu tenho o João fez 20 agora, segunda-feira, o Joaquim tem 15 e tenho a Maria Júlia com 4. Nossa, veio depois mais temporâneo. Mas aí vai ficar mais na mão da Mari, da minha mulher. Cuidar da Mari, eu já vou estar velhinho, né? Já vou estar só surfando. Então, aí eu ia entrar nesse assunto agora, né? De relacionamento e família. A gente tem muito isso, inclusive é um caminhamento que a gente tá indo muito sério dentro do INEPAD. Quando a gente termina de tratar a parte de governança corporativa, né? Ou seja, empresa, a gente subir o nível e fazer governança familiar. E a gente fala muito nessa linha de ter 2 gerações. Então, por exemplo, você contou, eu achei que tem uma cara muito como a gente leva normalmente, que você tem ali a geração dos seus pais, você e sua irmã. Não tem mais irmãos, né? São só os dois, né? Que a gente saiba, não. Você e sua irmã, vocês 4 formam um núcleo familiar, né? Daquelas 2 gerações, e vocês têm os encontros de família, que fala e tal. No seu núcleo familiar, com os seus 3 filhos e sua esposa, né? Vocês já pensam ou têm algum desenvolvimento de governança familiar? Assim, de desenvolvimento tanto da questão patrimonial, que isso tem, né, tratativas jurídicas e tudo mais, que isso certamente vocês já tratam, mas assim, também dessa questão de o que vocês vão deixar de legado, tanto para os filhos quanto na família e tal, o que tem de unicidade familiar, se você tem essa preocupação, né, que todo empresário tem, né, quando tem, principalmente ter 3 filhos, já está difícil conseguir gente que tem 3 filhos, né, a maioria está parando no 1 ou 2 ali. É verdade. De ter esses problemas de relacionamento entre eles, né? Se lá na frente eles podem brigar, ter algum problema ali e tal, que é aquela história do... O maior medo do empresário não é o pior cenário, não é que a família quebra a empresa, e sim quando a empresa quebra a família, né? Ou seja, a família fica mais desunida ali do que deveria. Como que se trata isso? Já pensaram nisso? Conta um pouquinho pra gente aí. Você sabe que a gente pensa nisso porque a Mariana, minha mulher, é na área societária. Então, ela faz parte de um grupo onde a gente protege a proteção patrimonial, tem tudo a ver com Portugal também, proteção patrimonial dos clientes. Esse é o dia a dia da minha mulher, da Mariana. Então, e é interessante porque aí eu entro junto, a gente tem um grupo tributário que faz isso, um grupo societário e um grupo de família, da área de família para ter o sucessório. Então, a gente, por exemplo, Portugal não tem ITCMD, não tem o imposto de sucessões, que aqui sempre teve, ainda é baixo em relação ao mundo, mas está subindo e vai subir mais. Vai subir mais. Então, esse é o nosso dia a dia, em casa, felizmente, lá o espeto não é de pau, ele é de ferro mesmo. A gente tem essa preocupação e muito num discurso aberto com as crianças. Muito num discurso aberto. Então, o meu filho, eu tenho 55, quando eu fiz 50, meu filho, o João Pedro, falou, pai, ele ama carro, você dá um carro esportivo. Você merece, você gosta tanto e tal, não sei o quê. E vamos ver. E eu aproveitei disso para passear com ele, para ter tempo com ele, e não comprei. Aliás, apareceram 2 oportunidades ótimas. Nas 2 eu peguei e comprei um apartamento e outro apartamento na planta. E aí ele falou, ainda não tinha Maju. Ele falou, pai, poxa vida, pensa em você. Eu falei, não consigo. Acho demais, tenho nada contra carro esportivo, pelo contrário, adoraria, quem sabe um dia eu tenho. Mas hoje, o meu pensamento com 50 anos é que vocês possam, já pensou que legal? A hora que vocês forem começar, esses apartamentos vão estar prontos, vocês vão poder, cada um ter um apartamento, cada um ter assim. É assim que a gente vai construindo o patrimônio, vai não sei o quê e tudo mais. De repente, filho, a hora que fica pronto, eu vendo e compro mais 2 na planta. E aí, como ele é um menino de negócio, ele foi e começou. Então, sempre tive essa preocupação também, Dominati, com os meus estagiários, que hoje são meus sócios, que hoje estão à frente do escritório. Então, eu me lembro perfeitamente quando eles compraram o primeiro carro zero, ou compraram o primeiro carro. O meu movimento com eles foi o seguinte, parabéns, merecido. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos comprar um terreno todo mundo junto e vamos construir um predinho. E vocês vão ter. Fiz isso. Cada um tem. Fiz legal. Isso. Com esses super advogados que hoje são meus sócios e tocam o escritório. E todos eles têm uma visão bem apurada de negócio mesmo, né? Não só da área jurídica, todos têm essa linha ou não? Não. Isso não é uma coisa comum. Eu acho que é aquela coisa que vai em Y. Tem os que têm um perfil mais de negócio e tem aqueles que são exímios advogados efetivamente naquele operacional. A gente aprendeu que como meu pai é um cara muito completo, ficou a impressão para a gente que tinha que cobrar que todo mundo fizesse tudo.
que chutasse com as duas pernas, que cabeceasse bem. Depois a gente foi entendendo que não, que dentro do tamanho que o escritório ficou, que dá para a gente ter perfis complementares. Com os sócios que estão vindo, a gente tem, e vai avaliar, tem esse grupo que a gente fez para mercado, para cliente, para novas ações, a gente separou 27 advogados, de 200 e tanto. Tem outros que estão focados em tecnologia, tem outros que estão focados em RH, gente. E a gente foi separando os grupos e vai vendo quem tem o perfil. Hoje você toca uma área específica do escritório, né? Acho que é tributária, se não me engano. Eu sou do tributário, e lá no tributário a gente tem um perfil... a gente toma muito a medicina como exemplo. Então, não dá para, se eu quebrar a perna, ir no oftalmo. Né? Então, dentro do tributário, para que vocês tenham ideia, a gente era muito conhecido na fundação do escritório por ser um escritório de tributário contencioso. Então, se chegassem autuações, ações, a gente fazia isso. Aí nós evoluímos para uma separação, mantendo o contencioso entre tributário municipal, estadual e federal, porque a tributação no Brasil foi ficando mais complexa, não dava para eu dizer, eu, Marcelo, que mexo com o ICMS, que é o imposto estadual, que eu trabalhava nos 27 estados, considerando o Distrito Federal aí como um estado, 27 legislações de um escritório crescendo, atuando no Brasil todo, como é que eu ia fazer lá também de imposto de renda, PIS, COFINS, não teve jeito. Então, nós separamos. E aí depois investimos no consultivo, na consultoria. Foi um trabalho muito legal. Mostrar para o empresário que a gente seria mais barato, mais eficiente, se a gente fosse consultado antes. E depois a gente evoluiu para planejamento tributário, que trabalha com o societário, que trabalha para eu cuidar da vida dele, para eu cuidar da empresa dele, mas aí começou a levar muito para a física. A gente já cuidava da jurídica, um planejamento para a jurídica. Assim, tá bom, você está com esse dinheiro, tá bom, você vendeu esse ativo. Então, vamos diversificar em moeda forte? Você já pensou nisso? E aí, 20 anos atrás, era Estados Unidos, que tem uma tributação caríssima. E a gente foi estudando, calma, tem outras opções. E hoje tem uma outra área tributária que é compliance fiscal. Por conta da bagunça tributária do Brasil que continua, por conta da lerdeza das decisões, o que a gente faz? De tempos em tempos a gente entra nos nossos clientes e analisa se nesses últimos 5 anos ele pagou tudo corretamente. Se tem algo a corrigir ou se sobrou crédito que ele não aproveitou. E então, isso hoje, imagina num momento pós-pandemia, que espetáculo, aquilo que arrebentou com as empresas no Brasil, uma crise política, ele chega então apertado, numa situação difícil, devendo tributo, a gente vai e olha, às vezes tem dinheiro na mesa para um aproveitamento ali. Então, hoje o tributário é dividido. Aonde eu, Marcelo, estou, na parte de tributário estadual, contencioso e planejamento, mais focado na proteção patrimonial. E essa é a vertente técnica, mas claro que você faz todo o relacionamento, você é mais da área também. Aí em todas as áreas. Aí em todas as áreas. E aí, como que está, ou não sei se já está, né, a sucessão, aí não necessariamente imagino que não vai ser diretamente na família, mas a sucessão do cargo do Marcelo hoje. Já estão pensando nisso? Já está planejando? Já tem alguém sendo formado para isso assim? Tá nessa... Hoje a gente está mais preocupado com a formação de novos líderes para chegarem como sócios de capital. A gente está achando que... Tá. Aliás, é uma cobrança constante do meu pai. Foi o que eu fiz com vocês, vocês precisam fazer para mais sócios novos. Então, hoje a gente tem 2 sócios. Dentro dessa preocupação, a gente tem 2 sócios, que é a última etapa da sociedade, é sócio 5, antes de virar sócio de capital. Então, a gente está com 2 sócios 5 e temos mais 2 sócios que estão sendo analisados para virarem sócios 5 e depois ir. Então, a primeira preocupação é, no mínimo, a gente aumentar essa liderança e aí com diversas frentes. Então, por exemplo, desses 4, 2 são mulheres. Por quê? Quando eu entrei no escritório, não tinha mulher no escritório advogada. Hoje, 58%, 59% são mulheres comandando e comandam os maiores contratos do escritório hoje. Olha que interessante, são liderados por mulheres. Os maiores contratos. Mas elas não estão no conselho, por diversas razões. Uma que estava, saiu, montou o escritório próprio, a outra que estava, saiu, passou no concurso público. E a gente já aliás, na época do Nepal tínhamos 2. Mas hoje não tem. Então, vem uma preocupação nossa, porque está claro que precisamos desse perfil. Com relação à minha... Hoje eu estou como presidente do conselho. E a gente tem 2 diretores executivos que são, efetivamente, 2 advogados, o Evandro e o Rodrigo. E aqui já tem o Evandro da minha geração. Fomos estagiários juntos. E o Rodrigo é da geração mais nova. O Rodrigo foi o melhor aluno que eu tive na minha vida, na graduação. Veio para o escritório, fez todo esse caminho, entrou recém-formado, fez todo esse caminho, é sócio de capital. Então, nós temos 2 gerações
na direção executiva do escritório. Eu acho não, é natural que daqui a um tempo, tanto a minha posição de presidente do conselho, que essa é mais fácil até ser mantida, mas também a gente pensar nisso, eu estou com 55, e na diretoria executiva também essa troca. Então, certo. Hoje é uma preocupação, mas não é a maior, porque a gente meio que por perfil, eu acho que se a gente falar isso com os outros sócios de capital e com os outros sócios de serviço, eles vão querer que a gente fique daquilo que você perguntou. Todo mundo tem o perfil de gestão? Todo mundo tem. Não é todo mundo que tem. Então, talvez se a gente falar de sair, talvez eles vão falar, fiquem, aguentem mais um tempo, porque isso a gente não tem remuneração por isso. Então, para a vida operacional, para a vida comercial, para ter esta vida de gestão, é um elogio que eu aproveito aqui para fazer. Eu não sei como o Evandro e o Rodrigo, que horas que eles conseguem cuidar tanto da gente, cuidar do escritório. Mas a gente está mais focado nesse momento de formar mais sócios para virem para a gestão e aí sim ter mais perfis para essa substituição. Legal. Hoje tem, então, pelo que eu entendi, o organograma de vocês tem o conselho que é formado por esses sócios. Isso aí. Né, os sócios de capital. Isso aí, o conselho. E vocês têm externos? Não mais. A gente tem externos. O professor Alberto foi externo lá uma época. Foi, né? Não, quando nós começamos com o conselho, o professor Alberto foi o primeiro conselheiro externo, independente, que nós chamamos, e também o Nelson Rocha Augusto. Sim. Eram os dois. Olha qual era a nossa visão. A gente não queria um advogado. Entender de direito, na nossa cabeça a gente entende. A gente queria alguém com a visão de administração do professor Alberto, de economia do professor Alberto, e alguém de negócio. De que negócio a gente pensou? Banco. Banco. Como é que ganha dinheiro? Como é que a gente trata? E isso foi um choque. Você sabe que a gente chegou a ser, de alguma forma, mal visto em alguns debates. Mas vocês estão tratando o escritório como empresa. E escritório não é empresa. O escritório tem que ter a pessoalidade. Eu falei, mas nós não perdemos a pessoalidade. O meu cliente é telefone da minha casa. Agora, o meu cliente está cada vez com uma gestão melhor. Está cada vez com... Quando eu fui fazer o curso do IBGC, o pessoal me perguntou, mas por que um advogado está fazendo aqui? Ainda mais um tributarista. Eu falei, eu estou falando para o meu cliente fazer governança. Então, primeiro eu vou fazer em casa, vou aprender. Então, aí que começou esse movimento. Olha só. E hoje os escritórios são todos mais profissionalizados. Pois é. Acho que uma das últimas turmas lá do IBGC tinha muito mais, médico e advogado dominaram lá. Sei que te acompanha lá, agora tem um monte de médico para esse caminho. Então, vocês têm lá o conselho, aí depois tem os gestores, né, que são... Essa diretoria executiva, o Evandro e o Rodrigo. O Evandro e o Rodrigo, e depois embaixo... E aí tem esses comitês. Dos comitês. E todos esses sócios de capital estão na atuação também como... Nesses comitês. Sim, nos comitês, mas eu estou falando, eles têm a atuação... Como advogado? Como advogado. Sim, todos eles. E quando eles se aposentam? Quando para de um dos sócios, ele para de atuar, se aposentou, para de atuar e tal, qual que é o caminho que se faz normalmente ali? Ele tem a opção. A gente hoje colocou uma idade limite para você ficar na gestão, mas não para você continuar na advocacia, se ele quiser. Então, ele pode ser, por exemplo, alguém que é uma referência no mercado e ele continue efetivamente trazendo cliente, e o cliente quer que, embora tenha todo um operacional, quer que aquele sócio mais experiente ou que cuidou dele 20 anos, 30 anos, faça parte. Então, isso é totalmente negociável. Né? Geralmente, na advocacia, assim como em outras profissões, as pessoas querem continuar. Como meu pai está lá com 82. Eu não sei se eu quero. Eu acho que eu gosto mais de passear. Mas é difícil, né? Eu vejo pelo meu pai, me vejo cada vez mais parecido com ele, não só na careca e na barriga, mas quando a gente ama o que faz, deve ser muito difícil você se desligar. Mas talvez achar um equilíbrio. Talvez, então, tendo o escritório em Portugal, por exemplo, poder passar um tempo em Portugal. Sim. Não é? O escritório hoje permite isso. Eu fiz o mestrado e não fiz o doutorado. Então, eu posso aproveitar, vou fazer o meu doutorado, mas não estou mais na gestão. Então, a gestão não vai depender mais de mim, mas eu posso efetivamente continuar contando como advogado para o grupo. Certo. Marcelo, queria voltar um pouquinho mais na questão da governança familiar, porque quando a gente fala em sucessão, não é somente a sucessão dentro da gestão do negócio, mas também a sucessão do patrimônio. Claro. Então, eu queria entender se dentro aí da família, o seu pai, o seu núcleo familiar, já fez todo esse planejamento sucessório do patrimônio, né? Você comentou de comprar apartamento aí para os seus filhos, etc., né?
Isso já é feito em pessoas físicas ou uma pessoa jurídica? É uma holding? Como que funciona? Isso é jurídica há muito tempo. É o que a gente orienta, faz sentido no Brasil, continua fazendo sentido no Brasil, inclusive aquela preocupação que vocês colocaram, de que a empresa não acabe com a família. Porque diferente alguém herdar 10 apartamentos, quer vender um, depende da autorização de todos. A outra é ter cota de uma empresa que tem 10 apartamentos, aonde eu vou ganhar uma cota. Então, isso até para evitar o estresse faz muito sentido. Mas é algo muito importante a ser dito aqui dos meus pais sobre isso. Eles sempre deixaram claro para mim e para minha irmã que eles não tinham preocupação e que nós não devêssemos criar a expectativa de que eles deixassem alguma coisa para a gente. Os meus pais ajudam muito. O exemplo deles para a gente eu diria que tranquilamente 60% do que eles ganham, eles doam. Eles cuidam. É uma filosofia de vida. Eles cuidam de quem precisa. Eles cuidam, seja da família ou na família. A gente tem um núcleo de responsabilidade social que virou um Instituto Brasil Salomão. E ele destina muito ali. Nós, por exemplo, hoje a gente faz pro bono para Gerando Falcões, como fazemos a vida inteira pro bono para qualquer entidade de Ribeirão, de região que nos procure. Esse é um tipo de conduta, advogado de graça, de contribuir com dinheiro, ok. Mas há um movimento a vida inteira dos meus pais, no sentido de a gente não tem preocupação de juntar patrimônio. Mas a gente vai educar vocês até. Interessantíssimo isso. Talvez na minha geração, Marcelo, eu tenho uma preocupação maior de deixar patrimônio para os meus filhos. Não a ponto, aquela história, não a ponto de que não trabalhe, que não vá trabalhar, e muito, muito mais focado de que... Segurança. Segurança, e eu gosto de negócio. Então, eu hoje, além do escritório, eu invisto em outros negócios, onde eu não participo tocando, mas eu gosto, em especial... alimentação saudável, coisas que vão fazer bem para a saúde, aparelho contra a radiação. Então, tudo isso me atrai, porque gera emprego, porque gera tributo, do que necessariamente, às vezes, deixar. Agora, obviamente, só comecei a fazer isso depois de ter uma reserva e um foco, destinando sempre uma parte para a reserva, para que efetivamente, pode ser para mim. Eu posso estar pensando nos meus filhos? Mas posso estar pensando em mim. Estou falando que, de repente, com 60 anos, eu quero passar um tempo em Portugal. Não é? Então, tem na família mais uma visão da geração do meu pai, muito preocupado em nos formar, preocupação que eu mantenho, mas eu acho que talvez seja fruto da minha geração ter uma preocupação pelas ondas que a gente viu o Brasil passando, porque de repente os filhos estão falando em fazer direito, resolvem não fazer direito, vão precisar de um capital para alguma outra coisa. Então, na minha geração, eu e minha mulher, a gente tem um movimento de fazer uma reserva. E ainda dos advogados, um sendo um societário, né? Ainda mais agora, né? Que é quem manda, né? Pois é. Marcelão, estamos chegando ao fim aqui, cara. Como eu falo sempre, parece clichê, mas é verdade, passa muito rápido essa 1 hora aqui, né? Já estamos nos últimos minutos. Eu gosto de pedir no final, que assim, e acho que em especial você vai ter uma mensagem final interessante, que é as dicas aí, né, do que você passou, o que você destaca de mais importante, que você certamente vai levar também para o seu filho no quesito sucessão. Primeiro porque você fez, né, e toda a sua fala aqui já claramente demonstrou que você fez uma sucessão que ela foi muito linear, muito, né, assim, passiva, ela não teve aquela problemas que a gente vê nas sucessões para sair. O que se destaca de importante disso aí? Para quem está assistindo, para todos, né, o pessoal que está vendo aí, que vai passar e que pode passar por algum problema de sucessão, né? O que você deixa de mensagem final? E, novamente, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Ao contrário, que delícia de convite, que delícia daqui. Para mim também parece que faz 2 minutos que nós começamos. Eu acho que o primeiro é a cabeça do fundador, é o olhar do fundador. A nossa sucessão teve sucesso porque o fundador se desprendeu do poder. Gente, você sabe muito melhor que eu, isso é muito difícil. Então, eu acho que o grande mérito do sucesso da sucessão do escritório foi o fundador entender que chegou um momento que tinha um grupo que estava mais inserido no mercado do que o escritório precisava, mantendo o DNA dele. O segundo foi a forma como nós nos preparamos e pegamos essa oportunidade e fomos correr atrás e entender que não bastava ser advogado, que o fato de ser advogado, você não é melhor que ninguém em gestão. Pelo contrário, um gole grande de humildade
para entender e para buscar profissionais, para buscar consultoria, para buscar um diretor dentro do escritório de RH, um diretor de financeiro, para a gente fazer o que sabe e ver quem tem o perfil. Então, eu acho que são os dois lados. Fundamental, o fundador. Se desprender de poder, dificílimo. Qual a inteligência? Ele pode manter a atividade do escritório, mas não na gestão, mas fica fazendo o que você ama. E nós, cara, não exercer, não é porque é filho, eu estou falando aqui de mim e de todos os sócios. Eu quero um cara porque eu sou filho, eu quero porque eu sou sócio. Não, vamos fazer uma análise se você tem perfil. Sabe por quê? Senão você vai ser infeliz. Você vai deixar de ser um ótimo técnico para ser um mau gestor. Não faz o menor sentido. Vamos manter aquele cara como um ótimo técnico. E por fim, cara, ser feliz. Tem que estar feliz. Tem que ter um tesão todo dia de falar assim, estou indo para a minha empresa, estou indo fazer o que... Se não estiver feliz, lutar para ver se pode ser feliz. Se não, simplesmente, né? Como diz o Fábio Fernandes, se não está bom, não reclama, muda. Uhum. Eu acho que a felicidade continua sendo mais importante do que tudo. Agora, para conseguir chegar nesse modelo, tromba, discute, fica triste, tem insatisfação e tal, mas quando você olha para o lado e sabe que seus sócios estão remando para o mesmo lado, você vê que a equipe está indo, aí vale, cada pedrinha, cada obstáculo vai juntando, em vez de criar um muro, você cria a ponte e vai. Se você criou a ponte e não cabe, não te deixou feliz, não está ali a tua felicidade. Vá ser feliz em qualquer lugar, mas vai ser feliz. A vida passa muito rápido.